No item 3.3 nós falamos sobre coesão do logos, né? Ou seja, na questão tratada, como que eu costuro aquele texto, como que eu costuro aquele tecido. Então é importante que eu utilize mecanismos de coesão. Falamos sobre dois tipos de coesão. Coesão referencial, que é aquela que eu introduzo um tópico e faço referência a ele, mantenho aquele tópico em discurso. E aí, o que o Enem quer de mim nesse caso? Que eu faça a coesão referencial com repertório, com recursos para isso, sem repetir a palavra várias vezes. E usamos aqui a poesia do Vinícius de Moraes para falar sobre a coesão. E aí nós vimos aqui num mapa mental, um desenho aqui, como que a coesão referencial foi realizada pelo poeta, né? Como que ele introduziu o tópico amor e como ele foi retomando o tópico amor sem repetir a palavra. Então ele retomou o tópico amor por meio de pronomes dele, lo, seu e seu, sem repetir a palavra. Então ele faz as retomadas do tópico a cada vez que ele utiliza um coesivo. Depois ele depois a gente vai ver aqui esse mesmo texto sem os coesivos, e aí eu perco o tópico que está sendo falado. Então, de tudo ao meu amor seria atento, antes de contar os eles, sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, se encante mais meu pensamento. O que se encante mais? Eu perdi o tópico. Está faltando aqui um coesivo. Então, essa casa vazia aqui seria o dele. Dele quem? Do meu amor. Então, é importante que você utilize os recursos coesivos sem repetir a palavra. Então, aqui nós temos aqui um exemplo com um texto em que a gente fala sobre Aristóteles, né? Para Aristóteles, as paixões são um fenômeno humano. O filósofo afirma que todos os indivíduos as têm em potência, podendo manifestá-las de acordo com a circunstância. Assim, o referido pensador trata o componente. Então, eu falei de Aristóteles, depois eu retomei Aristóteles como filósofo, depois eu retomei Aristóteles como pensador, o referido pensador, depois eu usei o pronome ele, depois eu usei o local que ele nasceu, o Stagirita, depois eu peguei o autor. Então, eu retomei Aristóteles 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, sem repetir o meu tópico. Então, o Enem vai avaliar você na sua capacidade, na sua competência de manter o tópico discursivo sem repetir a palavra, ou seja, com variedade de recursos coesivos. A outra coesão que nós vimos foi a coesão sequencial, ou seja, aquela coesão que dá sequência, que encadeia. E aqui nós elencamos uma lista de conectivos, né, para relações sintáticas mais simples. Conjunções de soma, e, nem, também, bem, como, não só, mas também. De oposição, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. De alternância, ou. Essas conjunções, esses conectivos aqui são mais simples. Por que são simples? Porque eles constroem as orações, em geral, as orações coordenadas. Lembrem-se que o Enem ele quer também as orações subordinadas. Para conectar parágrafos é comum o uso de expressões conectivas ainda mais sofisticadas, que estabelecem muitas vezes mais de uma relação ao mesmo tempo, ou mais de um tipo de coesão, sequencial e referencial, por exemplo. Isso porque quando encadeamos parágrafos, estamos estabelecendo relações mais amplas de ideias, fatos, assuntos desenvolvidos. Muitas vezes é preciso marcar no texto essa relação, dando conta da complexidade entre parágrafos costurados. Eu uso a parábola, a metáfora de costurados, que nós vimos ali que o texto, na sua etimologia, é um tecido. Então aqui nós temos uma continuidade, um próximo parágrafo. Dessa forma, é necessário, portanto, introduz a ideia de conclusão, ou dessa forma, a ideia de conformidade. E esses dois conectivos aqui, que é o conectivo interparágrafo,
está conectando com a ideia do parágrafo anterior. Então, esse próximo parágrafo, que está escrito aqui, ele tem uma ideia de conformidade e de conclusão em relação ao parágrafo anterior. Bom, atenção. Para conseguir nota máxima na competência 4, você tem que usar conectivos interparágrafos em pelo menos 2 parágrafos. Boas aulas, bons estudos, boa prova.